exterminador. Eu vou explicar a sistemática do debate. Cada um vai falar por 20 minutos. A gente acabou de sortear. O primeiro a falar vai ser o deputado Flávio. Eles vão fazer perguntas entre si, cada um vai fazer uma pergunta de 2 minutos e meio, com direito a resposta de 5, réplica e tréplica de 3 minutos. Toda essa gestão, por favor, ninguém está fazendo isso, ninguém está apoiando isso, está todo mundo respeitando. Obrigado. Quem não é de esquerda, a esquerda é mais barulhenta, mas nem sempre é a maioria. Eu acho engraçado as pessoas virem defender a democracia, a liberdade de expressão, e não deixam os outros falarem, né? Não respeitam a opinião de ninguém. Sobre a desmilitarização da Polícia Militar, eu acho que tem uma questão que é um pano de fundo maior. A nossa sociedade está muito dividida realmente, eu acho que até pelas extremidades políticas, a gente percebeu isso no resultado das eleições. Então eu acredito que esse projeto de desmilitarização da PM também passa por esse plano de poder da esquerda. Infelizmente quem está hoje exercendo o governo federal é esse grupo, liderado aí pelo PT. É uma questão muito simples. Alguém que gostaria de morar na Venezuela? O plano de poder do PT passa pela algema as nossas polícias. Eu dou só um conselho. Se em algum momento a polícia militar for desmilitarizada, fujam. Fujam, mas eu dou um conselho. Não vão para Havana não. Vão para Havana não, porque lá tem gente fugindo de Cuba, em discursos no João Pedro Stede, de que espera o MST botar o seu exército na rua. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então se você tira se você quebra a espinha dorsal das Forças Armadas, nós estamos no iminente perigo de trilhar o que está acontecendo na Venezuela, onde falta até papel higiênico nos mercados, onde a população não tem direito de se expressar, onde a imprensa não é livre. Então, a desmilitarização da Polícia Militar tem todo esse pano ideológico de fundo que é muito perigoso. Então, quando ouvirem falar em desmilitarização da Polícia Militar, lembrem-se que as Forças Armadas vão estar ainda mais alijadas, as Forças Armadas hoje são sucateadas. Qualquer um que já teve uma arma apontada para sua cabeça, qualquer um que já teve um familiar sequestrado, qualquer um que já teve, de perigo iminente da sua vida, na hora do sufoco, que é hora que apareça o policial militar, ou alguém armado, ou um cidadão ordeiro armado, para defender a sua vida. Por favor, está atrapalhando o debate. A polícia, infelizmente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A segurança de todos nós. O marginal, ele só respeita o que ele teme, só respeita o que ele tem medo. Os traficantes armados de fuzis não são combatidos com flores. Não é função da polícia tratá-los, tem que tratá-los da forma da lei. Parece que tem aquela ilusão de que você vai cochichar no ouvido do soldado da Polícia Militar,
lições, né, de direitos humanos, aí quando ele se deparar na rua com um marginal armado de fuzil assaltando um banco, ele vai se virar para esse assaltante com aqui essa Constituição. Aí o marginal vai virar para ele: eu tenho direito cidadão. E o marginal vai estender os seus braços para o policial e vai falar: me algeme, senhor policial, me algeme, porque eu sou um cidadão, eu sou respeitador dos direitos humanos. Então o policial vai levar esse criminoso, né, para a delegacia. Eu queria fazer um exercício com vocês. Tem que se colocar no cargo do policial militar. Porque o policial militar aqui no Rio chega a trabalhar 296 horas no mês. 296 horas no mês. É isso, 70 e poucas horas por semana, quase o dobro que muitas categorias reivindicam. O policial militar, via de regra, é colete vencido, é viatura quebrada, não tem água para ele tomar, não tem um banheiro para ele usar durante o seu serviço. Então tem muita coisa errada antes da gente simplesmente falar em desmilitarização. A polícia militar existe há mais de 200 anos. Se fosse um caminho errado, já era para esse caminho ter sido mudado há muito mais tempo. Mas não é porque é militar que o trabalho é mal feito. Isso há um ser humano embaixo, atrás daquela farda. Mas, para concluir, eu quero só deixar essa reflexão a todos, depois estou aberto aqui às perguntas, que muito além dessas questões que estão discutindo aqui no final, que não são pequenas, há questões mais importantes. Então olhem com uma atenção macro sobre esse assunto de desmilitarização, porque no final das contas você está quebrando a espinha dorsal das Forças Armadas. Felizmente as nossas Forças Armadas aqui no Brasil não são, como na Venezuela, alinhadas com o governo, porque se fossem, certamente isso aqui não estaria acontecendo. Então é só para deixar essa mensagem a todos vocês, para reflexão de que tem muito mais coisa séria acontecendo, e esse projeto da desmilitarização é apenas um pequeno braço, é apenas um pequeno instrumento para que esse projeto de poder continue sendo colocado em prática. Mas, se Deus quiser, nós vamos nas ruas manifestar pacificamente, pedindo impeachment da presidente. Boa tarde. Ainda bom dia, perdão, errei. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria começar essa fala agradecendo e parabenizando ao UBCE da PUC pela organização do debate de um tema tão importante. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui, inclusive daqueles que não conseguiram entrar, infelizmente. Mas queria saudar inicialmente, de forma aqui saudar o coletivo de mulheres. E não tem nenhuma dúvida de que o tema da emancipação feminina também é um tema importante e precisa. Da fala, começar chamando a todos e todas aqueles para uma atividade, para um ato. Agora, na quinta-feira, amanhã, no dia 26, nós estaremos na Candelária a partir das 5 horas da tarde, numa passeata, numa manifestação por educação pública de qualidade, contra o corte das verbas na educação e por mais direitos. Acho que cada vez mais a gente tem que definir, e eu falo de um lugar específico, e esse meu lugar é da esquerda socialista, da esquerda... E falo desse lugar, e eu acho que é importante que a gente perceba e se reconheça de cada um dos lugares, até para poder dialogar com os outros espaços, e acho sem dúvida alguma que a esquerda socialista
tem que estar nas ruas, a rua é o nosso lado e a gente tem que estar na nossa pauta, e a nossa pauta é por mais direitos, a nossa pauta é por mais democracia. Esse é o elemento central e amanhã nós estaremos lá, espero ver muitos de vocês. E aí, Flávio, por mais que possa parecer surpreendente, além do Vasco da Gama, eu posso concordar contigo num outro detalhe aqui. É preciso, eu espero inclusive que você não apoie o Eurico Miranda, porque nem aí a gente coloca. É preciso pensar a questão da desmilitarização com um olhar mais amplo. É preciso ampliar o debate. Mas é a desmilitarização da política de segurança, é a desmilitarização do Estado, é a desmilitarização da vida. A gente está num processo que não é uma disputa entre direitos humanos e polícia. Não é um debate entre a esquerda e os policiais. O debate que aqui se coloca é que modelo de sociedade nós queremos. A gente tem uma questão importante aqui. 77% daqueles que morreram assassinados ano passado são jovens e negros. Nós vivemos um momento de genocídio da população negra no país. E isso do que é a militarização e por que desmilitarizar? Porque toda a lógica da segurança pública está vendo a favela como território inimigo, está vendo o favelado como inimigo a ser abatido. Essa é a lógica do exército, não devia ser a lógica da polícia. Se alguém que mora aqui na Gávea quiser fazer uma festa, não vai no batalhão pedir licença para fazer. Na favela precisa ir até o PP para fazer isso. Ou seja, a gente tem um processo em que a polícia cumpre papéis diferentes dependendo do território. Por que isso? Porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem é um modelo de desenvolvimento que pressupõe uma necessidade para ele se manter de pé da gestão militarizada da pobreza. Porque é isso que está em jogo. A lógica colocada nesta forma militarizada da polícia é que se garanta a paz vizinha para determinados territórios, para que lá seja possível circular as mercadorias e o dinheiro. O que chega logo depois da UPP, da ocupação militarizada? A banquinha da TV a cabo, a conta de luz, a conta de gás. É a fronteira de um determinado modelo de desenvolvimento que se expande naquela história. Mas então o que significa desmilitarizar? Eu queria apontar rapidamente, o tempo está correndo, 5 elementos. O primeiro deles é que isso mexe com o processo de formação da própria polícia. A polícia não pode ser treinada para a guerra, mas tem que ser formada para a garantia de direitos e de liberdade. Segundo, a gente fala na lógica de que é preciso unificar a polícia num ciclo completo: ostensivo, preventivo e investigativo. Hoje, como isso está separado numa lógica de que a polícia militar vê como inimigo, é ela responsável pelo policiamento ostensivo, isso cria problemas na própria eficácia. Menos de 6% dos homicídios no Brasil são elucidados. Isso não é culpa exclusiva da PM, é óbvio que não. Mas parte do problema está no fato de que todo o ciclo não está unificado. Isso vai resolver os nossos problemas? Não. Agora, é impossível não pensar que a unificação do ciclo das polícias na lógica civil não cria um impacto positivo sobre a elucidação dos homicídios. O terceiro ponto tem que estar de acordo com a lógica da mudança da prioridade da segurança pública. Investir na questão da prevenção, da inteligência, investir na questão do tráfico, do combate ao tráfico de armas. É óbvio que a desmilitarização precisa estar acompanhada com a valorização da carreira dos policiais, acompanhada de valorização os policiais precisam de direitos civis e de direitos políticos, precisam do direito de fazer greve. E aí é claro que a sociedade que eu almejo, a sociedade que eu sonho, a sociedade que eu luto para construir lá no horizonte, é uma sociedade, inclusive, que não existe polícia. Agora, o que a gente tem é que a segurança pública não é caso apenas de polícia. Segurança pública é garantia de direitos e de liberdade, não imposição da ordem. O que é que, na Maré, o que é feito lá quando vem a ocupação do exército? O hasteamento da bandeira. Isso, do ponto de vista simbólico, é a ocupação de um território que antes não pertencia ao Estado.
Isso, e qual é o que garante o Exército da Maré? A garantia da lei e da ordem. Primeiro, uma crença quase iluminista, numa situação anterior ao iluminismo, como se a lei fosse aquela perfeição que precisa ser garantida e não discutida no seu princípio e nas suas execuções. Então, a galera de direito aqui entende melhor que eu. Ela tem que envolver o conjunto da sociedade. Ela tem que envolver o conjunto da sociedade na discussão do modelo de segurança pública que a gente quer. Ela tem que envolver, inclusive, os próprios policiais. 77% dos praças concordam com a desmilitarização. Ao contrário, 70% dos oficiais não. Isso devia nos querer dizer alguma coisa. Se 70% dos oficiais não concordam e 77% dos praças concordam, isso tem que nos dizer alguma coisa sobre o princípio da lógica de que muitas vezes na defesa da militarização está a defesa da hierarquia, de um poder, de uma lógica de poder que a gente já devia ter avançado. Eu já falei, primeiro, da mudança da lógica do princípio da segurança pública. Priorização de inteligência, prevenção, segurança pública como garantia da vida e da liberdade e não como imposição da ordem. Isso significa priorizar a investigação de homicídios, garantir a prevenção para que não haja estupro e a investigação dos estupros das mulheres. Esses são princípios. Isso significa, por sua vez, um debate absolutamente necessário sobre a legalização das drogas. Que hoje sustenta o discurso da militarização é o princípio da guerra às drogas. E a guerra às drogas é uma guerra aos pobres disfarçada. Para fechar, prometo que a última coisa, depois se o Flávio quiser ele pode falar mais 3 minutos, mas assim, tem um outro elemento, que é a ampliação da democracia. Então assim, é preciso, não dá. Os problemas da nossa democracia atual estão nos seus limites. Não na existência da democracia. Democracia não pode ser, não deve ser só eleição. Democracia deve ser a questão da necessidade da participação. Por isso, a lógica de garantir participação popular nas decisões das políticas de segurança pública, com os conselhos comunitários, inclusive na lógica das comunidades. Esse é um elemento fundamental. Eu não posso sonhar, não posso pensar que a saída para a crise que a gente vive é um maior autoritarismo, é o cerceamento das liberdades, é entregar o poder mais e mais centralizado. A saída está na ampliação da democracia, na ampliação dos direitos, na ampliação do respeito à diversidade, a todas as diversidades, na convivência que a gente precisa cuidar. Por isso, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Mas entrando aqui na minha pergunta. Não. São dois postadores também. Acabou já! Por favor. Onde é essa mentalidade de que é a arma que mata. Quem mata é quem puxa o gatilho. E quem mata com uma arma, mata com tacape, mata com uma bomba, mata com... E a pergunta pro grande mascarino Tarcísio é a seguinte: o Estatuto do Desarmamento está em vigor desde 2003. Por que é que hoje a sociedade, Estadão Ordeiro, que tem praticamente inviabilizado o acesso às armas, nós vemos a sociedade com um crescimento absurdo das mortes cometidas por arma de fogo? O Estatuto de Desarmamento é uma falácia? Só para dizer, a CPI das armas, por que as armas continuam matando? Porque não há fiscalização, porque não há um processo, inclusive, de inteligência, nem mesmo um processo de marcação das munições. A Polícia Civil conseguiu avançar, porque não há investimento claro na lógica de garantir que os paióis privados e públicos, os acervos, consigam ser fiscalizados. Então, por princípio, se a gente começa a fazer o debate desviando ele do assunto principal, da necessária política de inteligência, prevenção e combate ao tráfico interno de armas,
a gente cai de novo numa discussão que parece que tem bons e maus, que tem, na verdade, mocinhos e bandidos, num princípio maniqueísta que não nos leva à necessária desnaturalização desse presente para avançar numa cultura de direitos e na garantia da liberdade. Na Rio Branco, contra os professores, contra o governo pela base daquele governo que ali estava, agiu ali como sempre agiu na favela. E ali escancarou para o conjunto da população a questão de por que a gente tem que avançar com relação a isso. Eu também acho que as manifestações têm que acontecer e têm que ser respeitadas. E por isso, defendo a desmilitarização da PM. E por isso, defendo a desmilitarização do Estado. Manifestação também não é caso de polícia. Nós temos hoje presos políticos do Estado brasileiro. Rafael Braga Vieira está preso. Porque por causa de uma aula de prisão. E isso a gente não vai esquecer. Concordamos, né? O Estatuto de Armamento não serviu para nada, só para desarmar o cidadão ordeiro e impedir que ele tivesse acesso à arma de legítima defesa e de sua família. Agora, como é que você tira armas dos criminosos? Se você não tiver uma polícia militar, que seja treinada para isso. Porque parece que é colocada a discussão, parece que é só o policial, vai lá na favela, mata, prende, pobre, volta para casa, volta para ser tranquilo. Não é isso. Muito além disso, a Polícia Militar é a instituição que mais possui pessoas de pele negra e pobres. Alguém conhece aí, quem tem condições financeiras e sonha que o seu filho e seu irmão só precisa de Polícia Militar? Que é uma profissão arriscada, mas alguém tem que fazer para garantir sim a lei e a ordem, para garantir o convívio pacífico entre os cidadãos. Se fala que a Polícia Militar é genocida, quem tem essa lógica de que vai para lá, para os lugares matar preto e pobre, tinha que falar que essa polícia, ao invés de ser genocida, essa polícia tinha que ser suicida, porque está matando irmãos com a mesma cor de pele e da mesma camada social. Da teoria que muitos pegam aqui. Eu queria que o mundo fosse tão cor-de-rosa como alguns tentam, mas infelizmente a realidade é diferente. Eu quero perguntar o seguinte: é possível que a polícia, que não tem democracia interna, defender a democracia na sociedade? É lógico que até as instituições que não são militarizadas têm hierarquia. A Guarda Municipal tem hierarquia, essa universidade tem hierarquia. Não existe uma instituição, os escritórios têm hierarquia, tem chefes, tem subordinação. E tem que ser assim para funcionar. Agora, não dá para você pensar numa polícia sem hierarquia. Uma coisa é você ser organizado dessa estrutura hierarquizada, e tem que ser assim. Hierarquia e disciplina, sim. É um trabalho muito delicado. O policial lida com vidas e tem que tomar decisões em fração de segundo. Como é que dentro de uma sala do ar-condicionado, diante do estresse que ele está, e você colocou bem, em que sentido? Dentro dos batalhões, há sim democracia, a regra é que é a democracia, mas há muitos casos, como eu coloquei aqui na minha fala inicial, que geram situações de desgaste, e muitos praças que responderam a essa pesquisa, 67% dos praças são a favor da desmilitarização, na verdade imputam erradamente todas as injustiças que eles sofrem dentro dos batalhões ao fato de serem militarizados. O sargento não quer mais sofrer o assédio moral do major, o soldado não quer sofrer o assédio moral do cabo, mas não é porque eles são militares, não é questão de ser militar que isso acontece. Não, estou fazendo uma brincadeira aqui com os princípios que você defendeu aqui, como seria o governo seu aqui no Rio de Janeiro, tocante ao treinamento do policial militar, porque parece que ele está indo para o policial militar ter um debate, está indo para uma sala de aula, dar uma palestra. Hoje, o policial do Rio é um dos que mais morre, porque a criminalidade tem acesso cada vez maior a armas de guerra, e nós estamos vendo aqui nos jornais armas chegando nas caixas, e que vem
via Bolívia, via Venezuela, não é comprado aqui não, fuzil você não compra, fuzil você não compra aqui agora. Como é que se combate o marginal com um poderio bélico desse? Como se combate o marginal com um poderio bélico desse? Rezem para um governo de Tarcísio não serem sequestrados, não serem assaltados, porque talvez a polícia não esteja treinada e preparada para cumprir o seu papel. Então eu acho que está faltando uma dose de realidade nesse debate de militarização. Na prática é impossível isso acontecer. Você não consegue fazer uma fusão de polícia militar e polícia civil, os problemas vão apenas ser potencializados. Os problemas das duas instituições, você não consegue fazer você não vai transformar um delegado num coronel de polícia e nem um soldado num agente da polícia civil. São funções diferentes. Como é que você pensa em ciclo completo? Esse hoje já há tanta dificuldade do policial militar, por exemplo, estar em todos os lugares, já há tanta dificuldade do policial civil de investigar a quantidade de normas de inquéritos. Imagina se todo mundo for fazer tudo isso. Aí que não vai ter efetivo, não vai ter tempo, não vai ter gente de jeito nenhum. É impossível pensar uma polícia de ciclo único nesses moldes, de você criar uma única instituição sem ser militarizada. E a saúde? Olha, o SUS é uma coisa tão maravilhosa, né? As pessoas conseguem ser atendidas no horário certo, os médicos estão lá sempre quando estão de plantão, há efetivo para atender todo mundo. Imagina se liderando as drogas, o colapso que não ia ser o sistema de saúde, pior. Quem ia pagar a conta, mais uma vez, é quem não tem nada a ver com a história. Que a grande maioria que não é usuário de drogas. E com seus impostos, contribui para a manutenção do sistema de saúde. Eu falo que essa discussão de escola da realidade, porque parece que se liberar as drogas, o traficante vai começar a trabalhar de carteira assinada, né? Vai liberar maconha, e o traficante de maconha vai passar só office boy. Alguns vão arrumar emprego em gabinetes políticos. Vamos deixar o deputado falar, por favor. E outra. Pode pegar a experiência de países que já liberaram a maconha. Não as drogas, a maconha. Todo mundo estuda formas de contrapesar essa liberação desenfreada. E mais, não acaba com o tráfico de drogas. Não acaba com o tráfico de drogas. Até remédio é falsificado. Num país com a carga tributária do tamanho da nossa, imagina o preço que é chegar maconha na farmácia, no mercado. Recebemos Bolsa Família há 10 anos. Acontece exatamente isso. E a sugestão que me deram foi: olha, a gente não pode aprovar sua emenda porque a pessoa tem que receber enquanto durar a sua situação de miséria. Quer dizer, o Estado não tem interesse em tirar a pessoa daquela situação de miséria. O Estado corta verbas da educação exatamente para evitar que haja uma massa ainda maior de pessoas